Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 30 de outubro, nós chegamos então ao capítulo 23. Vamos hoje iniciar então a reflexão sobre este capítulo, que é o mais violento do Evangelho de Mateus. Na cidade, Jesus agora se confronta com aquilo que é a produção principal da cidade, as ideias, que unidas formam a ideologia que sustenta o sistema que escraviza o povo. Quais são os responsáveis por essas ideias? Os escribas ou doutores da lei e os fariseus. Tanto uns como os outros eram especialistas em religião. Os doutores da lei eram especialistas teóricos. Os fariseus se julgavam os maiores praticantes da lei, a ponto de seu nome significar separado, ou em outras palavras nós poderíamos dizer os santos. O povo os respeitava muito. Os doutores da lei diziam o que fazer, mas não ensinavam o porquê. Os fariseus ostentavam a placa da virtude, mas nunca mostravam seu interior. E ambos os grupos, graças a esse subterfúgio, enganavam o povo, mantendo-o preso. Jesus então é violento. A quem esses intelectuais da cultura e da religião estão servindo? É isso que nós vamos hoje meditar, já no início desse capítulo 23. Vamos hoje, então, meditar os versículos 1 a 12. Quem irá proclamar para nós será Maria Helena, de Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo. Quem se exalta será humilhado, quem se humilhar será exaltado. Então Jesus falou às multidões e a seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês. Porém, não imitem as ações deles, porque dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os impõem no ombro das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Praticam todas as suas ações para serem vistas pelas pessoas. De fato, usam faixas largas na testa e nos braços e põem longas franjas na roupa. Gostam de ocupar o posto de honra nos banquetes e os primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e ser chamados de mestre pelas pessoas. Vocês, porém, não deixem que os chamem de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e vocês todos são irmãos. Na terra, não chamem ninguém de pai, pois um só é o Pai de vocês, o Celeste. Nem deixem que os chamem líderes,
pois um só é o líder de vocês, o Messias. O maior de vocês será aquele que o serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nesta passagem, Jesus está falando ao povo e aos seus discípulos. Ele levanta uma tremenda suspeita sobre os intelectuais teóricos, os doutores da lei e os práticos, os fariseus, dizendo: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Desmascaramento da hipocrisia. Jesus, então, aponta de fato o grande mal do seu tempo, a hipocrisia. Será apenas do tempo de Jesus? Ou também nós vivemos numa sociedade profundamente marcada pela hipocrisia? Muitos se dizem senhores, se dizem os sábios, se colocam no lugar de doutores, de guias e apontam o caminho, mas não trilham esse caminho. A hipocrisia que toma conta das nossas instituições religiosas, sociais, familiares. Quantas e quantas vezes nós sabemos muito bem o caminho, apontamos o caminho, mas não trilhamos este caminho. Deixamos para outros, colocamos fardo no ombro dos outros e não somos capazes de carregar nada. Jesus é aquele que convida as pessoas a irem a Ele porque seu fardo é leve, seu peso é suave. Ele alivia o peso dos pequenos, dos pobres, dos sofredores. E hoje tantos e tantos colocam mais peso ainda no ombro das pessoas. O peso da moral, o peso da injustiça. Quantas e quantas vezes nós, em nossas igrejas, em nossas comunidades, nos comportamos assim? Hipocrisia. Apontar para o outro, exigir muito do outro. E nós, muitas vezes, não fazemos o mínimo. Vivemos às escondidas, fazendo apenas aparentemente, vivendo da aparência, para ser aplaudido, para ser elogiado, para que os outros vejam. Jesus, então, ele desmascara a hipocrisia. Esses intelectualoides só querem aparecer, gostam de mostrar que são corretos, gostam de lugares de honra, gostam de serem reconhecidos. Sabem muito bem usar o seu saber e a pretensa virtude para impressionar e dominar. É o poder do saber, usado para criar a diferença e a desigualdade. Não bastasse a exploração econômica e a dominação política, ainda por cima a dominação das consciências, o íntimo sagrado de cada um. É preciso libertar o povo, fazendo saber que só Deus verdadeiro é Pai e Ele quer liberdade e vida para todos os seus filhos. E um só mestre e líder dos filhos de Deus, Jesus, que ensina o caminho da justiça, levando todos nós à liberdade e à vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo ao povo e aos seus discípulos que devem estar atentos, desconfiem de todos os que não lhes ensinam o caminho da liberdade e da vida. Desconfiem daqueles que são apenas aparência. Que nós possamos de fato compreender que quando nós nos exaltamos, seremos humilhados. E quando nós servimos, aí sim caminhamos para a vida plena. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça nesse caminho. Não vamos viver de falsidades e hipocrisias. Sejamos verdadeiros, transparentes, fraternos, justos. Ouçamos agora então Sebastião Farinhada e Eliane, que concluem essa nossa reflexão de hoje. Olá, Frei Gilberto, bom dia, Farinhada. Bom dia a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanham nessa manhã de oração, de reflexão. Paz e bem. A lógica do reino de Deus segue na contramão da história. Quem pretende ser mais importante ou maior do que os outros, acabará humilhado. E quem se faz servidor, quem se faz humilde, será engrandecido. Mas afinal de contas, o que é humildade? Humildade vem de humus, chão, barro. Ela está vinculada ao amor e à verdade. Santo Agostinho afirmou que onde está a humildade, está também o amor.
A humildade leva ao amor, e todo amor verdadeiro conduz ao coração maternal de Deus. Humildade é, portanto, farinhada, um estado de espírito, mas é também uma atitude diária que nos ajuda a fazer um movimento em relação ao outro, um movimento de dentro para fora, tirar o foco de nós mesmos para acolher o outro como presente de Deus. Farinhada, conta pra gente, partindo desse princípio do que é a humildade, você acha que é possível ser humilde sem se importar com as questões sociais? Sem se incomodar com as injustiças, com as violências, com as desigualdades? Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, comunidade de fé, irmãos e irmãs que rezam com a gente nessa manhã, de modo muito especial os nossos irmãos lá de Fronteira dos Vales, fazendo a vivência missionária. Terminando, né, Eliane, esse mês das missões, e a sua pergunta nos provoca. Aí, olha só, Dom Luciano Mendes, Dom Tomás Balduino, Irmã Dorothy, eles fizeram uma opção de viver uma igreja comprometida, uma igreja que não seria um fardo pesado para o povo carregar. A exemplo Dom Helder Câmara, né? Nós podemos sim, a exemplo de São Francisco de Assis, ter atitudes que sejam acolhedoras, que não sejam fardos pesados para a comunidade. Na vida de comunidade, devemos sim manter a humildade e assumir o projeto de Jesus. Peçamos então a Deus a graça da humildade, que Ele nos ajude a descobrir caminhos alternativos, formas concretas de contribuir para que o mundo seja melhor para todos. Clamando pela posse da terra, no campo milhares estão. Este grito está incomodando a quem sempre viveu da exploração. O que eu posso fazer? O que tenho a dizer, Meu Pai, que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. O que eu posso fazer? O que tenho a dizer, Meu Pai, que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. A quem serve a lei e o poder, a polícia e a Constituição, assassinam sem piedade, permanecem impuros, criminosos nesta nação. O que eu posso fazer? o que tenho a dizer, Meu Pai, que se faça justiça, repartam as terras, partilhem o pão entre nós, filhos teus. O que eu posso